Bom dia a todos. É uma alegria nós estarmos aqui de forma presencial e de forma virtual. E para mim em especial também é uma alegria retornar aqui a essa casa de oração que eu considero como parte também do grupo onde eu encontro amigos queridos, corações amados, companheiros de luta boa, combatendo o bom combate. Então, nessa manhã de domingo, o nosso desejo é que a paz de Jesus esteja conosco, que a presença do Mestre amigo possa fazer sentido nos nossos corações. Depois das primeiras pregações às margens do Tiberíades, Jesus saiu fazendo convite aos discípulos amados. Convidou, nesse momento, 2 jovens, Tiago e João, para que fossem os seus discípulos. E eles chegaram em casa e disseram: mamãe, aquele homem que nós escutamos as pregações nos convidou para estarmos junto com ele, para que nós, eu e Tiago e João, fizéssemos parte desse reino em que ele se propõe. Salomé, mãe zelosa, muito preocupada com os filhos, vai até no dia seguinte até Jesus e diz: Senhor, tu convidaste os meus filhos para fazer parte desse reino? Tu queres que eles façam parte com o Senhor? Porém, ela pensava que esse reino em que Jesus havia proposto, talvez ele fosse alguém muito importante, filho de algum imperador desconhecido, ou talvez um portador de uma riqueza enorme, fosse talvez um enviado de alguém, de um rei importante de outras terras, e que havia chegado ali para arrebatar a região. E ela já logo de cara imaginou: quero então que os meus filhos estejam com ele. Senhor, tu convidaste os meus filhos? Pergunta Salomé a Jesus. Sim, convidei os teus 2 filhos. E eu quero, Senhor, disse Salomé, que um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E como todos os presentes silenciaram para ouvir a resposta de Jesus, o mestre obtemperou e olhou fundamente nos olhos de Salomé e disse: mas eles vão querer beber do meu cálice? Meus amigos, Salomé tinha uma ilusão de que Jesus fosse um rei, um imperador, um líder, uma pessoa muito rica, poderosa, e que fosse proporcionar aos 2 filhos dela a mesma facilidade. E ela, nada obstante, gostaria que os 2 filhos estivessem, um à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus, não entendendo nada daquela resposta em que Jesus lhe havia dado. E eles vão querer beber do meu cálice? E assim, na nossa trajetória na terra, também nós nos iludimos, não somente com o poder, com as coisas materiais, mas nos iludimos conosco mesmos. Criamos muitas expectativas em relação à nossa personalidade e aquilo que nós somos, e fugimos da realidade. E toda vez que criamos expectativas, corremos um grande risco de nos decepcionarmos. Toda ilusão criada, é possível que o indivíduo se desiluda, que a pessoa sofra futuramente algum revés. Aquele que se ilude realmente em relação às coisas materiais pode conduzir a sua família nos destemperos, na discórdia, na desavença, porque o indivíduo se iludiu, teve uma ilusão e lá na frente vem a decepção. Vocês já pararam para pensar por que a pessoa, a criatura humana, se decepciona? Porque foge da realidade. Cria-se essa expectativa em relação a si mesmo e se decepciona consigo mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos avaliar que Allan Kardec deu um nome para isso,
que esse nome ele intitula Os Tormentos Voluntários. É a dificuldade, um tormento, um problema, uma vivência que não é agradável, que o indivíduo mesmo cria para a vida dele. E nesses tormentos voluntários, ele foca em dois sentimentos, ação, que conduzem o indivíduo a tormentos, a problemas, a criação de dores voluntárias que a pessoa não havia de passar. O homem, a criatura humana, espírito imortal, é portador de muitas qualidades. E uma das qualidades que Deus, a misericórdia divina, já nos dá, é de nós podermos escolher. Nós temos o livre-arbítrio. E nessa oportunidade, nessa possibilidade de elegermos os caminhos que nós queremos andar, o homem, a criatura humana, elege em determinados pontos caminhos que não são bons. Diz ele, Allan Kardec, então, que o homem, uma mensagem espiritual, que o homem, que ele cria um tormento voluntário, que anda pelo ciúme e pela inveja, tem o destino dos tormentos, dos sofrimentos, das dores, das decepções, das desilusões. Imaginem quando no casamento, um casal, uma pessoa tem ciúme da outra, o outro sai, quem fica já põe uma pulga atrás da orelha, e aquilo coça, incomoda, pinica, e a pessoa não vive em paz. Quando aquela pessoa volta, aconteceu qualquer problema, aquele que é ciumento, ele sofre, a pessoa sofre, ela cria um tormento voluntário para ela mesma e cria também problemas para quem está do seu lado. E nesses ciúmes, alguns que têm essa ferida aberta, que é decorrente do egoísmo, que o indivíduo ele pensa que é dono, que possui, e bem da real, nós não possuímos a ninguém. Dizemos pelo português, é meu marido, é minha mulher, é meu filho, minha filha, e bem da verdade, nós estamos numa experiência convivendo uns com os outros, e em determinado ponto da nossa encarnação, essa experiência termina, retornamos ao mundo espiritual, e aquele que era a minha mãe, aquele espírito que foi a minha mãe, futuramente será a minha irmã, ou outras oportunidades. Então nós não temos posse de ninguém. Só que o indivíduo que tem essa ferida aberta também tem ciúme, às vezes, de um amigo, de uma amiga no trabalho. Por que você estava conversando com fulana lá? Por que você estava conversando com fulana? Ela não é uma pessoa boa, viu? Nem sabe quem é a fulana. Então cria-se um ciúme da amizade. No ambiente de trabalho, o indivíduo sofre. Você viu lá? Onde fulano já foi lá falar com a chefe. Você viu que pessoa para frente? E aquilo dói na pessoa, corrói a pessoa, porque o indivíduo é ciumento. Entra no centro espírita e fala assim, olha lá, o rapaz cumprimentou ela, não me cumprimentou. Queria eu, ter aquilo que ele tem, quem sabe assim eu seria visto. E o indivíduo, ele vive decepcionado, desiludido, porque a vida real não é assim. Aquele que tem a opção e vai porque quer, que caminha nos caminhos da inveja, diz assim, nossa, você viu o que fulano tem? Queria eu ter aquilo que ele tem. E esquece de se perguntar, mas será que isso vai ser bom para mim? Será que isso vai acrescentar na minha vida? Que vai me trazer a felicidade que eu tanto almejo? Será que isto que eu desejo, que eu quero, vai me causar um bem-estar? E essa inveja em que Allan Kardec fala nos tormentos voluntários, traz para a intimidade da criatura um desassossego. A pessoa não tem paz. A pessoa ela acorda pensando naquilo que ela não tem e não consegue enxergar aquilo que ela já tem, aquilo que ela já conquistou. E nós vamos nos perguntar, quem é no mundo a pessoa mais rica? Nós vamos ver que a pessoa mais rica é aquele que tem menos necessidade. É a pessoa que se contenta com aquilo que ela tem.
pode querer mais e nós devemos querer mais. Se eu tenho inveja, um dedinho pequeno, que a nossa inveja, ela é uma invejinha mínima, daquele que fala bem, o que eu devo fazer? Eu devo me instruir, fazer um curso de oratória, eu devo estudar, eu devo me especializar naquilo que eu quero. Se eu vejo alguém que é bem sucedido financeiramente e eu olho como fulano conseguiu chegar até lá, é possível que eu também consiga? Naquele nível não, mas qual é o meu nível? O que Deus programou para mim? O que eu tenho de programação no meu plano reencarnatório? Meus amigos, os tormentos voluntários, eles são criados a partir de ilusões, em que o espírito encarnado, a pessoa encarnada, a pessoa que está aqui na Terra, no corpo físico, coloca um tapa igual a um animal e não consegue enxergar senão aquilo que está na sua frente. E nos esquecemos que a vida, ela não é material, ela é a vida espiritual, onde o espírito, ele vem aqui à Terra, como diz o João Miguel, falei o menino, certo? Como ele leu na mensagem, em que cada pessoa está aqui na Terra para aprender. E na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que a pessoa tem que vir aqui à Terra. Porque o indivíduo tem que nascer. Ele não pergunta de reencarnar, porque nós sabemos, os espíritas, que a reencarnação é uma ferramenta da justiça divina. Então hoje, todos nós nos reencontramos no lugar, nos reencarnamos onde deveríamos reencarnar, estarmos com as pessoas. Isso todo mundo está cansado de saber, cansado de escutar, que não existe na lei de Deus o acaso. De repente, isso na lei de Deus não existe de repente. De repente fulano teve uma doença, não foi de repente. Fulano desencarnou de repente, não desencarnou. Ao seu conhecimento foi de repente, mas existe uma programação e um amparo espiritual para que a pessoa vá passar por aquele problema, por aquela dificuldade. E nesse pensamento, nós vamos observar que nessa pergunta, por que nós temos que vir aqui à Terra? Por que tem que nascer aqui na Terra? E a resposta é categórica. Deus impõe a encarnação para que a pessoa possa fazer aquilo que o jovem leu na mensagem, contribuir com a obra da criação, para que a pessoa possa doar-se e ir aos poucos despojando da ilusão. Então, quando você chega em casa e a pessoa que está do seu lado, o cônjuge, está nervoso ou está nervosa, uai querido, o que foi? Por que você está assim? Lá no meu trabalho, aquela moça me atormentou minha cabeça o dia inteiro, aquela infeliz, fez isso. O que o cônjuge, sem ilusão, o que o cônjuge com o pé no chão, a pessoa que sabe onde ela está pisando, ela deve fazer? Olha, presta atenção numa coisa, querido ou querida. Você vai no trabalho fazer aquilo que é possível. Não ligue para as coisas que estão acontecendo de ruins na tua vida. O cônjuge traz o outro à realidade, porque nós nos iludimos com as pessoas e queremos que as pessoas correspondam à nossa ilusão. E via de regra, as pessoas não correspondem com a nossa ilusão. E isto, um que está do lado do outro como casal, a pessoa tem que auxiliar o outro. Uai querido, eu percebi que você não está indo na sua mãe. O que foi? Eu briguei com a minha mãe. O que a mulher fala? Isso mesmo, é que a tua mãe é muito chata, tua mãe é muito implicante. Pelo amor de Deus, nem eu aguento a sua mãe. Não, fala meu amor, presta atenção, ela é sua mãe. Você querendo ou não, tem que aguentá-la. Se não dá para conviver todos os dias, conviva menos, mas você prestará para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família, toda a assistência que você pode. E o cônjuge, aquele que está do lado, ou o familiar, ajuda um ao outro. Não incentiva a pessoa a fazer tormento voluntário para a própria vida. Nós devemos um auxiliar o outro, corrigir-se. Como? Qual é a pergunta principal? Como eu vou olhar para o meu marido ou a minha mulher e dizer, não é assim. Chego em casa, ele está bonitão lá, hoje eu não vou no centro não, estou numa canseira.
Ai, meu amor, fica aí então, vou trazer uma comida para você. Não, querido, levanta, você vai acordar cedo, vai tomar um banho esperto, com a água mais gelada, vai tomar um café sem açúcar e vai para o centro comigo. Você vai fazer a sua parte, você tem que ir. Ai, eu estou desanimado hoje, cheguei lá no centro, eu não sou quisto como eu gostaria, eu não tenho o valor que eu acho que tenho. Não, não é assim. Um fala para o outro. Você está lá buscando a quem? Você está buscando a glória da terra ou você busca a construção dos valores morais e espirituais ao qual é a proposta da doutrina espírita? Mas eu não concordo, como fulano faz isso, como fulano faz aquilo, como as pessoas... Você não tem que concordar com nada, faça a sua parte. Nós não temos, vocês estão rindo, mas é verdade, nós não temos noção de como as pessoas pensam. E o livre-arbítrio, eu não mando nele e ele não manda em mim. Um não manda no outro. Nós não somos obrigados a pensar iguais. Porém, o cristão real, aquele que veste a camisa cristã e que abandonou já o pensamento da mãe Salomé, que pensava para os filhos que eles iriam ter a grandes glórias, iriam ser coroados com as coroas de louro, ou quem sabe as coroas de ouro, teriam um reconhecimento aqui na terra. Iludida Salomé, não foi assim que aconteceu. Os filhos conquistaram os tesouros eternos. E nós, meus queridos amigos, somos convidados a nos corrigir. Existe alguém nesta reunião que é perfeito? Digam para mim. Nós sabemos que não. Porém, aquele que não é perfeito, que já conhece o Cristo pela ótica da doutrina espírita, reconhece, às vezes, eu estou em casa e me vem um pensamento de raiva, de ódio em relação à minha mulher. Eu penso, olha aqui, onde ele deixou esse copo? De novo, já falei que eu não gosto que deixe esse copo. Brigamos com as pessoas que nós amamos por ninharia, por coisa tão pequena. Olha lá, onde ela deixa o sapato dela, deixa solto pela casa. Eu levantei no escuro, tropecei no sapato dela e já vai, e já briga com a pessoa. Será que vale a pena, meus amigos, nós criarmos ilusões em relação ao outro e tormentos voluntários para a nossa própria vida? Nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Se eu me envolvo com uma amizade e eu narro um fato na minha vida em que eu digo, você viu o que aconteceu comigo lá no meu trabalho? Fulano está me perseguindo. E o meu amigo, que eu acho que é meu amigo, diz assim, sabe o que você tem que fazer? Começa a gravar o que ele está fazendo de errado, vai lá, faz uma denúncia para o seu chefe. Ou o marido conta para a mulher, fala assim, olha, o meu chefe me persegue. Chega lá e xinga ele. O cônjuge fala, xinga ele, xinga ela, briga. Você tem que mostrar que você... Isso é conselho para a gente dar para alguém? Fala para mim. É conselho, mas não é cristão. Você pode dar o conselho que você quiser. Você pode dar o conselho para a pessoa até agredir a outra, mas é cristão? O que o Espiritismo proíbe? Nada. A doutrina espírita não proíbe nada, mas orienta. Se você fizer X, vai acontecer Y para você. E o indivíduo, ele deve aconselhar o outro na base cristã. Você quer testar o seu marido ou a sua mulher para ver se é cristão mesmo? Cuidado, viu? Vocês vão se surpreender. Não criem ilusões para com os companheiros de jornada. Se você quer saber se o amigo ou amiga é real, contem um problema e diz assim, eu estou pensando em chegar lá amanhã, pegar ele pelo pescoço e falar umas verdades para ele. E nós nos acovardamos e mandamos o áudio pelo celular, porque não temos coragem de conversar cara a cara com a pessoa, porque na internet todos nós somos valentes. Comentamos o post da pessoa, brigamos, xingamos o candidato do outro, tudo pela internet. E quando vamos ver a pessoa, aquilo muda, nós somos mais comedidos. Então, se você quer testar o seu amigo ou sua amiga, narra um fato e ouve. Se o amigo ou amiga, o cônjuge te aconselhar com as bases cristãs, meu amigo, minha amiga, abraça este, porque este é real, esse compreendeu. Se alguém nos orienta para que nós vamos criar dissensões, brigas, eu não converso mais com fulano,
Você viu o meu cunhado? Ele é um folgado. Meu cunhado é um folgado. Eu não converso mais com ele, não convido-o mais para comer aqui na minha casa. E a pessoa diz, é isso mesmo, ele é folgado mesmo. Não é cristão. Olha, eu sei que é difícil a convivência com fulano, com a fulana, mas não é assim. O Cristo nos orienta que a dor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Capítulo 7 do livro Céu e o Inferno, nós vamos ler lá, Código Penal da Vida Futura, que nós estamos aqui na Terra para aprender. Ninguém está aqui pronto, porque aqui é um lugar de redenção, de iluminação espiritual. E o desejo, a vontade, ela deve ser conduzida para o bem. Quantas pessoas que passam, por exemplo, desapercebidas, elas mesmas, da vida delas, e vão cultivando pensamentos de ódio, passa o dia inteiro pensando naquilo. A hora que eu chegar em casa, ela vai escutar, que ela vai ver. A hora que ele chegar em casa, eu vou falar umas boas verdades para ele. E cultiva aquele pensamento. E nos diz o Espiritismo que tudo tem início no pensamento. E que impulsionados pelo poder da nossa vontade, o capítulo 27 sobre a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer lá que a ação da prece é impulsionada pela nossa vontade, pelo desejo. Então, se eu fico o dia todo pensando mal de alguém, de raiva, que eu vou brigar, que eu vou discutir, que eu vou fazer qualquer coisa com o indivíduo, eu fico energeticamente, espiritualmente mal. A pessoa não dorme bem, dorme, não descansa, deita na cama, tem pesadelo, chega no trabalho, tem uma crise de ansiedade, a mão fica gelada, a boca treme, a pessoa, a pressão sobe. E tudo isso, meus amigos, esse desequilíbrio do nosso comportamento vai nos trazer saúde? Vai nos trazer saúde? É claro que não. Vai nos trazer doença. Existem aquelas pessoas que são os reclamadores crônicos. É aquela pessoa que ela reclama do tempo, ela reclama que está doendo uma dor lá no dedinho do pé dela. Não, o cantinho do meu dedinho está doendo. E o indivíduo esquece de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é nobre, de tudo aquilo que é belo na sua vida e fala mal do outro sem saber. Quando, isso já é o conhecido popular, quando Pedro fala de Paulo, de quem que eu sei mais quando uma pessoa fala mal da outra? E por que nós ainda temos o hábito de falar mal dos outros? Na nossa intimidade, no nosso pensamento. Por que nós brigamos com as pessoas mentalmente? Se eu tenho um problema com quem vive comigo, eu aguardo que essa pessoa chegue em casa. Eu falo, olha, eu preciso conversar com você. O que está acontecendo com você? Eu percebi que ontem você não gostou daquilo que eu falei para você. Por quê? Eu não gostei por causa disso. Não, então nós vamos organizar. Eu não falei com essa intenção. Se eu estou no trabalho e tenho uma pedra, literalmente, no meu sapato, eu tento me desvencilhar dessa pedra com as bases cristãs, com aquilo que eu aprendi lá na religião a qual eu esposo. Se eu sou espírita, a responsabilidade é muito maior, porque eu sei das leis da reencarnação e que a reencarnação faz parte da justiça divina. Então eu faço diferente, eu mudo o meu comportamento. Se eu olho que tem alguém que vai fazer uma loucura, eu digo à pessoa, meu amor, meu querido, minha querida, não faça isto. Você tem que voltar a conversar com fulano, que você está magoado à toa. Cada um tem o direito de pensar aquilo que quer. E você tem o dever de ser uma pessoa melhor. Nós, meus amigos, temos deveres para conosco mesmo. E quando nós nos perguntamos qual seria esse cálice em que Jesus diz à mãe dos meninos, a mãe de João e a mãe de Tiago, qual era esse cálice? Qual foi o mandamento que o Cristo deixou aqui à terra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como a criatura vai amar a Deus se não respeita ainda as outras criaturas criadas por Deus?
A base da nossa convivência é o diálogo, é o respeito. Mesmo que nós não cheguemos em uma opinião única, nós devemos, imagine se todos gostassem da mesma cor, gostassem de comer a mesma comida, gostassem de sentar na mesma cadeira, não seríamos individualidades, nós somos espíritos imortais, individuais, pensamos diferentes uns dos outros e podemos usar a nossa diferença para acrescentar, para crescer, para criar, para aumentar, não para diminuir, para dividir, para subtrair. Ao contrário, nós devemos fazer a nossa parte na obra da criação. E o cálice, esse amar a Deus sobre todas as coisas, é de enfrentar as lutas, não com o outro. Não devemos encarar a vida como uma luta com o outro, mas devemos encarar um esforço, uma luta para conosco mesmo. Qual é o cálice que eu quero beber? Eu gostaria, talvez, de beber do cálice das rosas rubras do desejo, dos adornos aqui na terra, e receber o prestígio que eu acho que mereço? Ou eu gostaria de beber do cálice de Jesus Cristo, nosso Senhor? Qual é o cálice que eu quero tomar? Como eu vou amar ao próximo se eu mesmo não me respeito? Se eu me permito a devaneios, a loucuras, a introduzir no meu organismo substâncias que me fazem mal? Não cuido de mim. Como eu vou amar a lei de amor em que Jesus vem falar desse cálice da lei de amor? Não é o amor conjugal, mas é o amor universal, é o amor compreensão, é o amor tolerância, que nós ainda temos tanta dificuldade de tolerar o outro, de eu tolerar a opinião do outro, de respeitar que a pessoa tem uma opinião diferente da minha. Alguém pode ter opinião diferente da minha? Por que eu não aceito a opinião do outro quando alguém fala ao contrário daquilo que eu penso? Por que eu respondo igual um animal? Porque nós ainda temos a porcentagem animal em nós. Nós respondemos com agressividade, nós falamos mal, criamos coisas que nós nem sabemos, falamos aquilo que aconteceu que nós não temos nem certeza se aquilo aconteceu mesmo. Reclamamos de todo mundo e nos esquecemos que a cada um segundo as suas obras. E o cálice, essa lei de amor, o Cristo veio vivenciar essa lei de amor dizendo: fazei brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Isto significa, meu filho, minha filha, contribua com a obra da criação naquilo que é possível, naquilo que você consegue. Dentro de casa, não é lá fora. Nós imaginamos que ser espírita, o dever do espírita é fazer a caridade. Então eu saio aqui do centro, tem alguém pedindo ali uma moeda, eu arranco do bolso, toma essa moeda aqui para você. Eu não quero nem saber por que essa pessoa está pedindo, não me interessa. Ela quer saber de receber a moeda e também não me interessa o que ele vai fazer com a moeda. Se vai beber, se vai usar droga, se vai comprar sei lá o que para fazer o mal. Meus amigos, isso não é caridade. Isso não é caridade. A caridade é quando você olha para a pessoa e diz: o que você está fazendo aqui, querido? Me fala uma coisa. Você já procurou o serviço social do município? Você já procurou? O que você está precisando? Cheguei na cidade agora, não tenho nada. Vou arrumar uma geladeira para você, vou te ajudar. Alguém para no sinal e pergunta para aquelas pessoas que estão com uma plaquinha: estou precisando de ajuda. Por que você está precisando de ajuda? Vocês têm esse hábito de parar e perguntar para a pessoa? Não, porque a vida é muito corrida, né? E nós queremos achar mais fácil. Tiramos R$2 do bolso, R$10 do bolso e damos para a pessoa. Toma aqui esse dinheiro. E também não quero saber se vai usar droga. Você está contribuindo para com que a pessoa se destrua. Se você quer ajudar alguém, para um pouco, auxilia. Para e observa a retaguarda. Veja quem está atrás de você. Isso é a verdadeira caridade. E é assim que esse amor ele vai se desenvolvendo na criatura humana. Ninguém nasce pronto com o amor no coração. Nós vamos aprendendo através das dificuldades.
sem criar tormento voluntário, onde eu respeito a opinião da outra pessoa, onde se eu divido a casa com alguém, e eu não estou dizendo a casa só onde nós moramos, não, eu estou dizendo a casa onde você trabalha, onde você ganha o seu dinheiro, a casa residencial que você divide com a sua família, a casa religiosa que você frequenta. Se eu chego na casa religiosa e digo, nossa, olha lá, esse povo guardou as panelas tudo errado. A casa não é só sua não, querido, querida, a casa é de todo mundo. As pessoas têm direito de guardar onde elas acham que dá certo. Se lá no trabalho a pessoa fez alguma coisa que você não concorda, que você não concordou, respeita a opinião do outro e vive em paz. O convite desse amor, esse cálice que Jesus, que nós temos no nosso inconsciente, você quer beber do meu cálice? Como se nós fôssemos tomar um cálice de fel, um cálice de gasolina amargo. E não é esse cálice o convite. O convite do Cristo, você vai querer beber do meu cálice? Nós, nas nossas dores, pedimos a Deus, pedimos ao Cristo, aos Espíritos protetores que nos auxiliam, que nos ajudam, mas nós queremos beber do cálice. Mas Salomé, muito esperta, ela chega em casa e diz para o marido chamado Zebedeu, fala, Zebedeu, fui lá falar com aquele homem, que nós escutamos a pregação dele ontem, à margem do Tiberíades. Você sabe o que ele falou? Fui lá falar para ele assim, que eu gostaria que os nossos 2 filhos, um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda dele. Zebedeu, você sabe o que ele me respondeu? E o homem, atônito, olhando para sua esposa, diz, o que ele respondeu? Se os meninos vão querer beber do cálice dele. E você, Salomé, você respondeu o quê? Eu não respondi nada, saí e deixei ele sozinho. Vai você lá falar com ele, pode ir lá falar com ele. Então sai Zebedeu. João diz, papai, onde o senhor vai? Vou falar com Jesus. Ah, eu vou também. Tiago, você vai lá também? Eu também vou, quero escutar essa conversa. Chega Zebedeu. O Cristo olha, quando aquele homem entra na casa de Simão Pedro, um pescador, simples, pobre, de recursos materiais. Os cabelos brancos demonstravam os invernos que ele passou na vida. As marcas no rosto, os surcos profundos das rugas demonstravam as experiências no mar, em que o sol muito forte havia lhe queimado a face. As mãos calejadas de puxar as redes, as linhas machucadas. Zebedeu olha para Jesus e diz, Senhor, eu sou o pai desses meninos, eu ouvi a sua pregação anteontem e cheguei em casa, minha esposa Salomé me disse que o Senhor convidou os 2 para ser os teus discípulos e me disse que o Senhor perguntou a ela se eles estão dispostos a beber do teu cálice. E hoje, Senhor, muito respeitoso, disse Zebedeu, eu vim aqui perguntar-te, que cálice é esse? O Cristo então, sabendo que Zebedeu era um homem conhecedor da lei mosaica, diz Zebedeu, tu já vistes algum profeta, Jonas, Elias e os outros que passaram, serem aplaudidos na vida na terra? Não. Tu vistes esses profetas serem glorificados pela população? Não. O que tu vistes, Zebedeu? Vi, Senhor, os profetas serem humilhados, perseguidos, mas dividiram a opinião em conduzir aquele grande número de pessoas à iluminação e conduzi-los a Deus. Assim, Zebedeu, eu quero teus 2 filhos. E o homem não conseguia explicar aquela sensação, queria chorar, e começou que as lágrimas lhe corressem no rosto. O Cristo olha para ele e diz, Zebedeu, chora. E molhado aquele rosto que não conseguiu segurar o pranto, ajoelha aos pés de Jesus, e quando ele vai beijar os pés do Senhor, Jesus Cristo, segurando-lhe a mão, lhe diz, Zebedeu, levanta, que um trabalhador de Deus, um filho de Deus, não se ajoelha, levanta a cabeça, os teus filhos serão coroados.
com as coroas da vida eterna. Levarão da vida na terra o composto espiritual para entrar no reino de Deus, que não está nem lá e nem ali, que o reino de Deus está dentro de nós. Meus amigos, em nome da Associação Espírita Paulo de Tarso, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, desejo nessa manhã que todos nós possamos refletir sobre qual cálice nós queremos tomar. E que o cálice que Jesus propõe não é o cálice amargo, que cria medo, mas é o cálice do trabalho, da instrução, da concordância. Não com aquilo que está errado, mas da conversa amiga, do diálogo bom, do diálogo que constrói, da linguagem que o indivíduo edifica, não da linguagem que destrói. Esse amor, esse cálice que o Jesus, nosso Senhor, veio trazer, é o cálice da vida eterna, da imortalidade, daquilo que nós vamos levar. Quantos de nós, quantas pessoas aqui na Terra vão se envergonhar quando entrar no mundo espiritual e tomarem consciência daquilo que fizeram aqui na Terra? Perderam oportunidades sublimes por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por raiva, por mágoa dos outros. Isso não constrói. O amor de Deus para conosco, o amor do Cristo para conosco, o amor dos nossos benfeitores espirituais para conosco, dos nossos anjos guardiães, daqueles que estão conosco na jornada, isso é que vale a pena, é esse o cálice, e isso começa dentro de casa, dentro do trabalho, na religião, na rua. O que eu esparramo, quais as sementes que eu planto? Lá na frente eu vou ter que colher. Se eu escuto alguém que me incita a brigar com o outro, essa pessoa não quer o meu bem. Às vezes essa própria pessoa ela não tem noção do que ela está fazendo. Então eu vou corrigir, eu vou dizer, tem que ter mais paciência. Chegou em casa, o marido está alterado, deixa para depois. Não concorda com alguma coisa no trabalho? Se aquilo, você não tem nada a ver com aquilo, faz aquilo que estão te pedindo e pronto. Não vai alterar teu dia. Aquilo não vai te prejudicar. Se lá na casa espírita, na religião, na rua, alguém colocou a lixeira ali ou aqui, isso não vai mudar nada na tua vida. Não vai alterar em nada o teu andamento, o funcionamento do teu sentimento. E assim, meus amigos, nós criamos saúde, nós criamos paz, o estômago melhora, o intestino funciona, o coração para de acelerar, o olho para de chorar por tristeza, e nós vamos ter a pele lisa de tanto sorrir, os olhos ávidos pelas alegrias que a vida tem para nos mostrar. Esse cálice que o Cristo veio nos trazer, ele é coisa boa, mas é preciso querer. Que ele então, o Cristo amado, amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie no discernimento das escolhas que nós vamos fazer e na construção do reino de Deus dentro de cada um de nós, que é a paz, o equilíbrio, a saúde e o amor universal. Muito obrigado a todos.